Que aberturas de animes contêm diversos spoilers da obra não é uma novidade pra ninguém. Mas você já se deparou com uma abertura que usou-se desse conhecimento para pregar uma peça em quem estava assistindo? Pois é, meu amigo, isso já ocorreu e eu, Garyu, venho aqui mais uma vez comentar com vocês sobre o mundo dos animes. E hoje eu venho trazer pra vocês uma análise de como uma abertura de Jujutsu Kaisen pregou direitinho uma peça em quem estava assistindo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Ronaldo. Essa abertura, cara, é genial. Ela tem uma música que é uma das melhores que eu já ouvi. Eu confesso que tá até hoje nas minhas playlists. Tanto também por ela ter diversos mini spoilers dos vilões e dos personagens que apareceriam ao decorrer dessa primeira parte da primeira temporada. E até mesmo tem uma cena que foi referenciada pelo mangá 3 anos depois que o anime terminou. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Assim como também não é o assunto desse vídeo um panda fazendo parkour. What the hell? Mas a cena em questão dessa abertura que eu quero falar é essa daqui, onde mostra os alunos e professores da escola Jujutsu numa espécie de piquenique, onde todos estão bem felizes. E tem um específico que chama bastante a atenção. Esse guri aqui, que aparecia sorrindo alegremente ao lado de Itadori, como se simbolizasse que os dois seriam grandes amigos ao decorrer do anime. Mas bem, vamos com calma, porque demorou um pouco para a primeira aparição desse personagem no anime. O seu nome é Junpei e ele apareceu a partir do episódio número 8, quando presenciou o Mahito desfigurando a alma de 3 pessoas no cinema e se interessou com ele. O Junpei era um garoto que, por sempre ter sofrido bullying por toda a sua vida, começou a esperar o pior dos seres humanos, o fazendo desenvolver uma certa apatia pelo que acontecia com as pessoas ao seu redor, principalmente aquelas sem relação com ele. Tanto que ele expressa que ele não mataria uma pessoa que ele odeia, mas sim uma pessoa que odeia ele. Tanto que aquelas 3 pessoas que o Mahito havia matado na frente dele, bem, eram pessoas que cometiam bullying com eles, e por isso ele se interessou pela pessoa do Mahito. Pela pessoa, muito entre aspas, né? Porque ele é uma maldição, mas enfim. Esse caso chegou até a escola Jujutsu, que designou o Nanami e também o Itadori para ir investigar isso. E foi aí que o Itadori tinha a missão de se aproximar de Junpei, porque o próprio Junpei foi flagrado por uma das câmeras da sala de cinema do momento que ocorreu aquelas transfigurações. Então assim, o Itadori fez. E quando ele se aproximou, obviamente por causa da personalidade do Itadori e também pelo interesse em comum que ambos tinham por filme, os dois começaram a virar amigos. E isso mudou algo dentro de Junpei, principalmente quando ele ouviu o Itadori dizer que evitaria ao máximo matar uma pessoa, até mesmo um feiticeiro Jujutsu maligno que ameaçasse a sua vida, porque ele pensava o seguinte: a partir do momento em que eu pudesse tirar uma vida humana, a minha própria percepção sobre ela seria ambígua, seria vaga e sem valor, e por isso evitaria ao máximo isso. Porém, as pessoas ruins não eram as únicas pessoas que cercavam Junpei, porque ele tinha sua mãe, que era uma pessoa bem legal e compreensível com ele, e talvez a única coisa que o mantinha ação era a existência de uma mãe tão legal assim. E foi sabendo isso que o Mahito começou o seu show de manipulação, com o objetivo de atrair o Itadori e fazer o Sukuna assumi-lo, implantando na casa de Junpei um dedo do Sukuna que atraiu algumas maldições que assim mataram a mãe de Junpei. E após isso, Mahito foi falar com Junpei e botou uma pulga atrás da orelha dele, dizendo que algum conhecido de Junpei fez isso de propósito, pagando alguém para amaldiçoá-lo. E talvez a pessoa que contratou esse feiticeiro fosse alguma pessoa rica que conhecia o Junpei e que podia o ferir ou odiar. Com isso em mente, o Junpei foi até a primeira pessoa ao qual ele pensava que se encaixava essas característica, desacordando todo mundo da escola com seu Shikigami, que tinha como propriedade um veneno, e depois indo matar o suspeito. Porém, nessa hora, o Itadori, que havia tomado conhecimento através do Nanami que tinha uma barreira ao redor daquela escola, vai impedi-lo. Assim, os dois começam a lutar, e durante a luta, o Itadori percebe o quão quebrado mentalmente estava o Junpei, e também o quão manipulado ele foi por uma maldição. E quando ouviu suas sinceras palavras, parou para escutá-lo e o ajudá-lo,
prometendo que ajudaria a Junpei a encontrar quem plantou aquele dedo do Sukuna na sua casa, e também sugeriu que Junpei entrasse para a academia Jujutsu. E então, meus amigos, finalmente chegou o momento, né? Aquele momento que estávamos esperando desde a abertura, onde os dois estudariam juntos e virariam amigos, né? Não, mano. O quê? Pois nesse momento Mahito chegou lá e tocou no Junpei, o transformando num ser humano inerte. Aquilo desespera o Itadori, que pediu ajuda do Sukuna para tentar consertá-lo. E, além do Sukuna não poder fazer nada, ainda zoou com a cara do Itadori. Com uma cena genial onde tanto ele quanto Mahito aparecem rindo do Itadori. E não só apenas dele, porque na época eu também me senti meio atacado por causa daqueles dois, porque eu realmente estava esperando que o que aconteceu na abertura se concretizasse, que os dois virariam amigos. Porém, né, a gente sabe o que não ocorreu. Porém, essa cena é tão boa porque não foi apenas o pessoal anime only que se enganou, porque no mangá mesmo, a primeira página do capítulo onde o Junpei morreu é literalmente essa, irmão. Até no mangá o Sukuna e o Mahito tiraram sarro. E eu não era um leitor do mangá na época que lançou esse capítulo, mas eu acho que muita pessoa caiu nela, né? E cara, eu confesso, eu gostei muito de ser enganado na época, cara. E essa experiência fez Itadori ter a certeza que não havia esperança alguma em acreditar nas maldições. E também foi o início de uma rixa bastante pessoal contra o Mahito, que só se multiplicou ainda mais com o passar dos tempos até chegar no arco de Shibuya, onde finalmente esse conflito teve um final que, mano, é satisfatório demais. E se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu até posso fazer um vídeo entre essa rixa entre Mahito e Itadori no futuro. E se tu quiser saber o que ocorreu no resto da luta, bem, basicamente, o Mahito descobre que o Yuji é basicamente o seu counter natural, indo 1v1 com ele e quase ganhando. Porém, o Nanami finalmente apareceu e virou um 2v1 sem chance alguma para o Mahito, que quando estava prestes a morrer, usou pela primeira vez a sua expansão de domínio apenas de Nanami, porque ele sabia que se ele usasse no Yuji também não funcionaria, porque o Sukuna ficaria pistola de ter o seu terreno, a sua alma, invadida por um ser que ele julgava impuro, né? Porém, isso realmente aconteceu, né? Já que o Yuji consegue invadir o domínio por fora antes mesmo do Mahito conseguir transfigurar o Nanami, com o Sukuna pondo o Mahito no lugar. E por causa que ele estava quase sem nenhuma energia, ele decidiu fugir dali. E essa foi a abertura que enganou diversas pessoas. Espero que tenham gostado desse vídeo e me contem se vocês caíram no conto do vigarista do anime ou até mesmo do mangá, ou se eu fui o único tonto a cair nisso. Porque se eu fui mesmo, eu vou ficar bem pistola, assim como eu fiquei pistola nesse vídeo onde eu apontei todos os erros que a adaptação em anime de Tokyo Ghoul cometeu. E eu ainda comparei um pouco com o roteiro original do mangá. E bem, se vocês quiserem conferir, é só clicar aí. E bem, eu sou Mate Garyu. Peço a vocês um like, também um subscribe e claro, fiquem com Deus. Até mais e fui!